Fala pessoal, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém? Gente, parece que dessa vez não tem jeito, né? Mais pro pastor Nil Barreto. Ou seja, ele não tem mais pra onde correr. Porque parece, segundo a reportagem que eu vou ler aqui com vocês, ele foi fazer um DNA e esse DNA diz que ele é o pai daquela criança, daquela mulher da igreja dele, né? Acho que da menina que tocava lá na igreja, cantava, né? Na igreja dele, ele engravidou. Então, tudo indica que ele é o pai da criança. Então, vamos ler junto essa matéria comigo? Mas antes eu gostaria de te pedir um favor importante. Deixar o seu like para fortalecer o meu trabalho. Tá bom, gente? Estou precisando mesmo do seu like. É muito importante. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Aqui diz, na matéria, DNA confirma que Nil Barreto é o pai da criança que teve com o fiel. Bom, gente, eu apenas sou um portador da matéria. Não estou aqui entrando em julgamento, né? Quem sou eu? Chegou ao fim, na manhã desse domingo, a dúvida que pairava sobre os fiéis da Igreja Batista Betânia, no Rio de Janeiro, sobre uma notícia publicada pelo Fuxico Gospel, né, apontando que o pastor Nil Barreto teria engravidado uma fiel. A notícia foi publicada após o caso ter sido exposto pelo pastor Anderson Silva. Esse pastor Anderson Silva está sempre envolvido em treta, né? Mas ele tem que lembrar uma coisa, que ele também tem telhado de vida, hein? Algum dia, se ele cometer um vacilo, o pastor Anderson Silva vão querer derrubar ele e vão conseguir. Então, eu acho que ele tem que ficar mais na dele. Eu até concordo no ponto de você desmascarar aquilo que é errado. Mas quem tem que julgar é Deus, não é o homem. Em diversas publicações em suas redes sociais, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Nesse domingo, que foi ontem, né? Estou gravando o vídeo hoje, segunda-feira. Após o momento da pregação no culto da manhã, Nil subiu ao altar acompanhado da sua esposa, depois de várias semanas afastado das suas funções, e pediu para fazer um comunicado. Bom, gente, teve pessoas que achavam que ele deveria continuar. Se ele não estava devendo nada, ele tinha que continuar. Se ele não estava devendo, agora você está devendo e se afastou. Realmente ele já sabia que ele era o pai da criança, provavelmente, segundo o DNA, tá, gente? Segundo o DNA, que aí a matéria está passando aí, está fornecendo pra gente, né? Segundo o DNA que ele fez, ele é o pai, né? A essa altura, a transmissão no canal do YouTube da igreja já havia sido interrompida. Nil explicou que há 10 anos ele caiu em decorrência desse erro, nasceu uma menina. Ele disse que fez o exame de DNA e o resultado foi positivo, entregue pelo laboratório na última segunda-feira. O pastor ainda disse que deixará o cargo à disposição da igreja e que tiraria mais 2 meses de licença. Após confessar tudo que foi denunciado por Anderson Silva e publicado pelo site, foi verdade, e dizer que o DNA mostrou que ele é o pai da criança. Houve uma enorme comoção quando Nil disse que deixaria o cargo à disposição. Nesse momento, houve uma enorme gritaria de fiéis dizendo que ele tem que ficar, que ele não precisa sair da liderança e que ele está perdoado. Bom, gente, isso aí, vamos lá. Eu sou um homem casado, né? Eu vou virar para você aqui. Eu sou um homem de Deus casado. Digamos que eu fosse pastor e líder de uma igreja. Se eu pequei contra Deus e contra minha esposa, eu traí a minha mulher e engravidei a minha amante, digamos assim, né? A pessoa que eu tive em casa. Em primeiro lugar, eu tenho que me entender com Deus. Já começa por aí. E em segundo, né? Com a minha esposa. A minha esposa não é obrigada a ficar comigo depois do que eu fiz. Ela não tem obrigação. Ela deve sim me perdoar. Porque a salvação dela é que está em jogo, não é minha, é a salvação dela. Mas ela não é obrigada a ficar comigo, porque a traição ela já é um motivo que
dado por Jesus, que se você quiser se separar de mim, você separa. Mas se você quiser restituir o teu casamento, amém, glória a Deus. Só que tem um outro porém, né, gente? Fica aquela mancha, como você é um pastor conhecido, um pastor bem querido pelos fiéis, você fica com aquela mancha no teu currículo. E as pessoas que não entendem nada, ficam lá, ele é isso, ele é aquilo. Fica acusando o pastor de tudo quanto é nome, xingando, ofendendo. Tá me entendendo? Então eu acho que nesse momento, a humildade do pastor é o seguinte, além de confessar o erro, o que ele deve fazer? Qualquer um, isso serve para qualquer um, até para o fiel. O fiel, assim, é membro que eu quero dizer, mas membro é membro, né? Ele tem que, a pessoa que tem cargo, exerce um cargo na igreja. Se ela trair o companheiro ou companheira, tem que se afastar. Ela não pode exercer o cargo durante um tempo. Isso que ele está fazendo é legal. Eu bato palma para ele. Ele está fazendo certo em se afastar, porque ele errou. Ele sabe o erro que ele fez. Então, se ele errou e reconheceu o erro dele, diante de Deus, diante da família dele, diante da igreja, então ele está certo, gente. Ele tem que se afastar mesmo, é isso aí. Eu dou meus parabéns para o pastor Nil Barreto. Parabéns, pastor Nil Barreto. Ele foi humilde de fazer isso. Amém? Então é isso aí. O correto é o pastor, seja lá quem for, se afastar. Aí até segundo a ordem de Deus. Quando chegar o momento certo, Deus vai lá e exalta. Já aconteceu isso na Bíblia. Lembra o que aconteceu com Davi? Vocês lembram? Davi foi muito pior. E aí? Deus não perdoou e depois não exaltou Davi? Então quem sou eu para criticar o pastor? Por causa disso aí, do erro dele. Eu não sou ninguém. Mas tem muita gente que quer sentar o dedo. Esquece que tem telhado de vidro. Não estou aqui para defender o pastor Nil Barreto, não, gente. Estou aqui para falar a verdade. Quem quiser ficar aqui comigo vai ouvir a verdade. Quem não quiser, pode ir embora, pode sair, à vontade. Então é isso, vamos continuar aqui a matéria. Entendo o caso. Nil Barreto foi acusado de ter engravidado uma mulher que fazia parte do louvor da sua igreja, a Batista Betânia. E essa igreja é grande. De acordo com os familiares do ex-marido da mulher, ao descobrir que ela estava grávida, Nil teria pedido para que ela abortasse a criança. O caso teria acontecido anos atrás, ao ver a semelhança da criança com os filhos de Nil. O marido da mulher que criou a criança como sendo sua filha desconfiou da sua paternidade e pediu um exame de DNA. Ué, ele fez certo, está certo, o cara ele está dentro do direito dele. O exame comprovou que ele não era o pai, o que aumentou a desconfiança de que o pai seria Nil. Depois que o caso veio à tona, Barreto publicou uma nota em suas redes sociais em que nega ter pedido para a mulher abortar. Mas não negou ou confirmou a acusação de que seria o pai da criança. Ele se ausentou da igreja, durante o período em que estava o resultado do DNA. E nessa sexta-feira, finalmente tirou a dúvida. Até o fechamento dessa matéria, ele não havia se manifestado em suas redes sociais, que seguem seus comentários limitados. Então, gente, é isso aí. A matéria fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ficar comigo até o final. E que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Valeu!